Vamos falar agora sobre geradores, que são equipamentos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica. E alguns exemplos são pilhas, baterias, tomadas de rede pública e entre outros. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que é um gerador, através de um circuito elétrico. Então aqui, inicialmente, nós temos uma fonte ideal, e a gente chama isso de fonte ideal porque, como vocês podem ver, nessa parte é a tensão elétrica que passa uma corrente elétrica. E nessa tensão nós vamos chamar de FEM, ok? Que é força eletromotriz. E como vocês podem perceber, a partir desse circuito elétrico não há nenhum tipo de resistência, ao contrário da fonte real, que nós temos uma FEM, ok? Que passa uma corrente elétrica no circuito, e nós temos uma resistência interna nesse circuito. Então aí é mais para vocês terem uma noção de qual é a diferença de uma fonte ideal e de uma fonte real, tá? Então nós vamos considerar, já que a gente está trabalhando de gerador, nós vamos considerar uma fonte real, ok? Um circuito que possui uma resistência interna. Então vamos lá verificar algumas características dessa fonte de tensão. Primeiro de tudo, há gasto de energia dentro da própria pilha, tá? Ou seja, nós temos parte da energia elétrica sendo convertida em calor, ok? E a voltagem dissipada pode ser calculada através da primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes o I. Só que o U vai ser a tensão dissipada, ou seja, a diferença de potencial dissipada. E por último, a voltagem útil da pilha vai ser a energia que sai dela e vai ser calculada a partir dessa equação. U é igual a FEM menos R vezes o I. Mas vamos entender um pouquinho da onde saiu essa equação, tá? Nós temos dois tipos de voltagem, tá? A voltagem que a gente está falando, que é a FEM, que é essa letra grega ou esse epsilon, ok? Que a gente sempre vai considerar a voltagem total, ou seja, da fonte ideal. Eu vou voltar aqui para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Essa FEM aí, que é a FEM, que a gente é a fonte ideal, ou seja, é a voltagem total, tá? Só que essa voltagem total é da fonte ideal. Se a gente está considerando uma fonte real, isso significa que tem uma resistência. E vamos lembrar que essa resistência tem uma diferença de potencial também. Então, aí nós vamos ter o U, ok? E para nós calcularmos o U total, ou seja, o U útil que vai ser utilizado no circuito elétrico, nós vamos ter que pegar a FEM, que é a tensão total da fonte ideal, menos o U, que é da resistência interna, tá bom? Então, no final, nós vamos ter apenas a tensão que está sendo utilizada no circuito, que nós vamos chamar de voltagem útil, ok? Agora, vamos verificar o gráfico da voltagem pela corrente elétrica do gerador. Como vocês podem ver, né, quanto maior a corrente, maior a energia dissipada na resistência interna e menor é a voltagem de saída, ou seja, eles são inversamente proporcionais. A corrente é inversamente proporcional à voltagem, tá? E ICC, a gente vai considerar a corrente de curto-circuito, tá? Então, quando nós ligamos o gerador a uma resistência nula ou desprezível, é a maior corrente que o gerador pode dar, tá bom? Então, sempre quando a gente considerar que está havendo um curto-circuito, né, nós vamos considerar também o maior valor para a corrente elétrica. E nós podemos calcular a partir dessa equação. ICC é igual ao epsilon, que é a tensão útil, é a voltagem útil do circuito elétrico, dividido pela resistência interna, ok? Então, vamos agora para o rendimento. Geralmente, o rendimento ele é dado a partir de porcentagem, sempre vai ser energia útil dividida pela energia total. Como que a gente vai calcular isso? Tá? O rendimento vai ser o U, que é a tensão útil, dividido pelo E, que é o epsilon, tá? Que é a tensão total. Ou
o rendimento vai ser a potência útil dividido pela potência total. Como que a gente vai calcular essa potência, né? Nós temos três tipos, que é a potência dissipada, a potência total e a potência útil. A potência dissipada vai ser exatamente uma das equações da potência dissipada da aula passada, ok? Então, P é igual a R vezes I ao quadrado, só que a diferença é que a potência vai ser dissipada, então continua a mesma coisa. Total vai ser P total é igual ao epsilon vezes o I. Lembrando que o epsilon é lá da fonte ideal, tá bom? E útil vai ser voltagem vezes o I. E ali é só a gente fazer a substituição. O U útil é igual, né, a epsilon vezes R menos R vezes o I. Faz uma distributiva e no final a gente vai ter que a potência útil vai ser a subtração entre a potência total e a potência dissipada. Tá bom, pessoal? E agora vamos falar sobre receptores, que é o contrário dos geradores. São aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em outras formas de energia, que não exclusivamente o calor, tá bom? Então, o que vai acontecer? Mesma coisa, nós vamos considerar uma resistência interna, só que a diferença é o seguinte, a corrente vai do polo positivo para o polo negativo, é o contrário do gerador, tá? E a corrente diminui sua energia, ou seja, sua voltagem, ao passar pelo receptor, gasto com o trabalho do aparelho. Um exemplo é no ventilador, certo? O trabalho é a produção do vento, ok? E nós temos algumas observações também, algumas características dos receptores. A primeira é que, além do trabalho, há uma dissipação de energia por causa da resistência interna, então assim, a gente sempre vai ter o calor, ok? E a voltagem dissipada a gente não vai mudar, continua a mesma coisa, tá? A voltagem dissipada é igual a R vezes o I. Só que a voltagem total vai ser a soma, ok? Então, vai ser epsilon' mais R vezes o I. Vamos lembrar que quando a gente falou sobre geradores, essa equação era subtração, tá? Era epsilon menos R vezes o I. Só que agora, como a gente está falando sobre receptor, a gente está somando. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá bom? Um é positivo e o outro vai ser negativo. Então, vamos para o rendimento agora. O rendimento, novamente, sempre vai vir em porcentagem e as equações para calcular o rendimento é a mesma coisa, tá? Epsilon' dividido pelo U ou a potência útil dividido pela potência total. A diferença, tá? Vai ser na potência total. Vamos lá. A potência dissipada vai ser a mesma equação, potência útil também, o que muda é o epsilon, que é a força eletromotriz. Já a total, como vocês podem perceber, tá? No final, nós temos que a potência útil mais a potência dissipada, tá bom? Então, quando a gente falou lá de geradores, foi a subtração entre a potência útil e a potência dissipada. Já em receptores, é a soma entre potência útil e potência dissipada. Há uma pequena diferença também no gráfico da voltagem pela corrente elétrica do receptor. Como vocês podem ver, quanto maior a corrente, maior a energia dissipada na resistência interna e maior será a voltagem total consumida, tá bom? Então, é o gráfico crescente, ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, ok? Beijos e até a próxima!